E aí pessoal, beleza? Genésio aqui falando. Hoje vamos de fato iniciar nossa primeira intervenção, falar sobre a primeira lei de Newton, né? O princípio da inércia, ou só inércia, como é conhecido por muitas pessoas. Nós falaremos sobre ela. Desde já eu gostaria de pedir desculpas sobre a qualidade do áudio. A gente está produzindo essas aulas em casa, nessas apresentações. Então, tem família por aqui fazendo as coisas, né? Ninguém pode deixar de fazer as coisas para a gente poder gravar as aulas, infelizmente. Então, eventualmente, pode haver algum barulho de gente falando, gente passando. Então, por favor, relevem isso aí. É a condições que nós temos hoje de produção. Bom, eu gostaria primeiro de fazer uma abordagem histórica da dinâmica com vocês, rapidamente, antes de entrar propriamente dito na lei de Newton, né? A primeira lei de Newton. E, bom, quando a gente vai fazer uma abordagem dinâmica do movimento de um corpo, a gente está interessado em não só estudar o movimento desse corpo, mas também de descobrir a causa do movimento. Então a dinâmica ela tem essa natureza de não só estudar o movimento, como também a causa. E a primeira pessoa que se tem registro que estudou o movimento de um corpo foi o filósofo grego Aristóteles. Aristóteles ele era uma pessoa que ele gostava muito de observar o mundo à sua volta e entender o que, é que estava acontecendo. Então, o Aristóteles ele fez a sua formulação sobre o movimento dos corpos e ele diz que só há movimento em um corpo se houver uma força sobre ele. Então, para Aristóteles, o corpo só vai estar se movendo se houver uma força. Se a força cessar, o movimento para. E essa ideia, a princípio, ela parece ser bem convincente, bem atraente. E ela foi tão convincente que ela durou por anos, cerca de 2000 anos. Ela foi da Idade Antiga, da época que o Aristóteles era vivo, até a Idade Média, né, o período do Renascimento. Então essas ideias elas só foram revistas quando o Galileu Galilei, né, um astrônomo lá da Europa, ele percebe que as coisas realmente não são bem assim e as ideias de Galileu influenciou o Sir Isaac Newton a elaborar, né, as leis que a gente conhece de hoje, que de fato essas são as tidas como corretas, né? Não apareceu ninguém ainda para refutar e elas têm uma validade muito forte. Como vou falar para vocês alguns exemplos, que elas demonstram ser bem precisas. Só ressaltando mais uma vez, essa afirmação de Aristóteles ela foi feita sem nenhum método científico, sem nenhum método matemático, somente pela observação. E o Sir Isaac Newton, né, em 1666, quando ele volta para a casa de sua mãe, né, larga seu trabalho por causa da peste bubônica que estava assolando a Europa na época e vai se resguardar na casa de sua mãe, ficar em quarentena, né, como estamos hoje. Ele escreve a sua obra, né, sua principal obra, que é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E nessa obra aí o Isaac Newton ele pega a parte do pensamento de Galileu, né, sobre o movimento dos corpos e elabora os três princípios da dinâmica, que são as três leis que nós vamos trabalhar aqui. Então, junto às três leis, ele também, nessa obra, ele elabora a lei da gravitação universal, que vai falar sobre, resumidamente, vai explicar a gravidade que existe nos corpos, né? Por exemplo, no planeta que tem a gravidade, mas isso, né, é generalizado. Não só os planetas têm gravidade, como qualquer corpo dotado de massa gravitacional. Mas isso já é outra coisa, já é outro é, para outro estudo. E bem, o Newton ele desenvolve as suas leis, né, da dinâmica, né, do movimento dos corpos. No período de quarentena, ele é até engraçado, o Newton ele se depara com um problema, né, de matemático e ele desenvolve uma nova matemática para poder fazer o seu trabalho, de tão perspicaz que ele era. E, bom, quando a gente está falando dessas leis da dinâmica, a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai falar que ela descreve a dinâmica dos corpos. De fato, ela descreve o movimento dos corpos, mas esses corpos eles têm eles são um caso especial dos corpos, tem uma consideração especial a se fazer, que é as leis de Newton elas são aplicadas para partículas. O Newton, quando ele estava desenvolvendo as suas três leis do movimento, ele se depara com um problema que é se essas leis que eu quero desenvolver ela tem validade geral, mas cada corpo ele tem sua própria forma, né, na suas próprias propriedades. E bom, se ele fosse considerar cada corpo na sua forma única, né, na sua forma
que difere de outras formas, de outros corpos, a gente teria de descrever a massa desse corpo de uma maneira mais complexa, né? Porque são distribuições diferentes, etc. É uma coisa muito complicada. Então, o Newton ele considera todos os corpos como partículas. E o que é uma partícula? Para você considerar o corpo como uma partícula, simplesmente você vai considerar que toda a massa de um corpo ela está centrada em um único ponto. Então, por exemplo, um planeta gigante como a Terra, quando você vai trabalhar ele nas leis de Newton, você reduz ele a um único ponto com toda a massa da Terra. Aí você pode pensar, poxa, mas isso aí vai complicar, né? O estudo, caraca, como é que você vai pegar e vai pegar a massa de um planeta inteiro gigante e considerar em um ponto só? Isso aí deve ser um negócio muito feio de se fazer. Na verdade, é muito pelo contrário. Fazer essa consideração facilita os cálculos do movimento dos corpos. Quando você considera que a massa do corpo está concentrada em um só ponto, então você não precisa se preocupar com a forma do corpo e você só considera o valor numérico da massa daquele corpo. Por exemplo, quando vocês vão ver, né, quando vocês forem estudar no ano letivo de vocês aí sobre as leis de Newton, vocês vão precisar da massa para realizar alguns cálculos, mas o que você vai usar da massa é o seu valor numérico, né? Por exemplo, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Você só vai utilizar isso porque as leis de Newton elas são válidas para essa ressalva que você considera todos os corpos como partículas. E então, essa consideração não invalida as leis, né? Porque ela parece meio absurda você considerar que um corpo ele tem a massa concentrada em um só ponto, mas as leis de Newton elas são tão precisas que uma vez um certo astrônomo ele descobriu um novo planeta, que esse planeta é chamado de Urano. E bem, quando ele foi usar as leis de Newton, né, as leis do movimento, para descobrir qual era o movimento que regia esse planeta, ele começou a encontrar alguns erros. Ele falou, poxa, estou encontrando alguns erros, mas eu não acredito que seja por causa das leis de Newton, pois a matemática dela é muito rigorosa, é muito correta, então não é problema na lei. E ele confiava tanto na lei que ele falou, eu vou descobrir o que é que está acontecendo. Então ele usa a lei de Newton para ver o que é que estava acontecendo e ele acaba constatando que poderia haver um outro planeta que estava interferindo no movimento do planeta que ele observou com o telescópio. E, bom, ele fez tudo isso sem observar que se existia realmente um planeta ou não, mas ele afirmou, ó, eu acho que existe um outro planeta porque a lei de Newton estava me dizendo isso aqui. E, de fato, existia um outro planeta. Anos depois, outros astrônomos eles acabaram por descobrir que realmente existia um planeta através das estimativas que tinham sido feitas e que esse planeta hoje é chamado de Netuno. Então, para vocês perceberem, né, ele descobriu um novo planeta sem precisar observá-lo, somente utilizando a lei do movimento dos corpos que Newton deixou para a gente. Bom pessoal, então agora vamos falar propriamente dito sobre o princípio da inércia e entender o que ele nos quer dizer. Bom, para a gente falar do princípio da inércia, a princípio a gente vai imaginar uma situação que ela não existe de fato, mas que ela é essencial para a gente entender o princípio da inércia em toda a sua completude. Como a gente já falou anteriormente, né, o princípio da inércia, ou as leis de Newton, melhor dizendo, elas são aplicadas a partículas. Então agora vamos imaginar uma partícula livre. O que seria essa partícula livre? A partícula livre ela é uma partícula que ela não está sob interação com nenhuma outra partícula, nenhum outro corpo. Ela está livre de interação e livre de qualquer força sobre ela. Então realmente ela está totalmente livre. E para você conseguir imaginar ela melhor, imagine que ela está em um espaço vazio. Não tem nada ao redor dela, nem mesmo o ar. Então Newton ele descreve o princípio de inércia, o princípio da inércia a partir dessa partícula livre. E o que é que ele diz, né, sobre o princípio da inércia? Que ele diz que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força for exercida sobre ele. Bom, como nós estamos tratando da partícula livre, né, que não tem nenhuma força sendo exercida sobre ela, então o que o princípio da inércia nos diz sobre ela?
que ela pode ter somente dois estados, se nenhuma força estiver sendo imprimida sobre ela, que é o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, que vocês já devem saber, né? É o movimento que se dá somente em linha reta e com a velocidade constante. A velocidade ela não varia, é sempre a mesma velocidade. E na prática, o que é que o princípio da inércia ele quer dizer para a gente? O que o princípio da inércia quer dizer é que se um corpo ele está em repouso, é necessário que seja feita uma força para mudar esse estado dele. Então, a inércia está nos dizendo que os corpos eles têm uma propriedade que é a resistência em mudar o seu estado. Se um corpo ele está em repouso, é necessário que se faça força nele, né? Se faça ou que se tenha força nele, independente da natureza da força, para que ele entre em movimento. E que se ele estiver em movimento, né? Nesse caso da partícula livre vai ser o movimento retilíneo uniforme, para que ele pare de realizar esse movimento, ou para que ele mude a direção desse movimento, né? Mude a trajetória retilínea e mude de direção para outra direção, é necessário que uma força haja sobre ele. Então a inércia está nos dizendo que todos os corpos, né, no caso aqui na aplicação de Newton, as partículas elas têm uma propriedade que é mudar o seu estado atual, seja ele o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, certo? Então, bom, trazendo isso aqui já para a nossa situação, né, para a Terra, qual a dificuldade em enxergar a inércia na Terra, né? Uma parte da inércia, melhor dizendo, é que na Terra a gente sempre vai ter pelo menos duas forças atuando sobre qualquer partícula ou corpo, que é a força gravitacional da Terra, que é aquela força que mantém a gente no chão, né? Tudo bonitinho, tudo certinho, e a força de atrito, que é uma força de friamento, que ela acontece ou seja pelo contato de superfícies, ou seja pela resistência do ar. Então fica mais difícil da gente ver o exemplo do movimento retilíneo uniforme. O repouso é muito fácil de ver. Se um objeto, uma partícula, né? No caso a gente toma objeto como partículas, mas se a gente, por exemplo, tiver um objeto parado, ele não vai se mover a não ser que a gente imprima uma força sobre ele, ou que venha uma força do vento, ou que venha qualquer coisa que imprima uma força para ele e dê movimento a ele, ele não vai sair do repouso. E a mesma coisa vai acontecer para o movimento retilíneo uniforme, a partícula que está em movimento retilíneo uniforme. Se ela está nesse movimento, para que ela pare ou para que ela mude de direção, é necessário que uma força haja sobre ela. Bem, pessoal, então quando a gente está fazendo a descrição do movimento de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer um sistema de referência, né? Estabelecer um referencial. Referente a quê? Eu estou descrevendo aquele movimento. Por exemplo, vocês já devem ter visto aí, né, no estudo da cinemática, né, que vocês estão estudando a velocidade do corpo, né, o deslocamento dele em relação ao tempo. A depender do referencial, a velocidade do veículo, por exemplo, ela pode mudar. Por exemplo, uma pessoa que está parada na beira da pista vê um carro passando a 10 km por hora. Essa velocidade desse veículo é referente àquela pessoa que está parada na pista. Mas se essa pessoa estivesse dentro de outro carro a 10 km por hora, ela não perceberia que aquele carro da frente estaria se movendo a 10 km por hora. Ela teria a percepção que ele está parado, pois ambos estão com a mesma velocidade e estão cobrindo o mesmo espaço no mesmo período de tempo. Então, a distância entre eles não aumenta para dar a percepção de velocidade. Então, na descrição da dinâmica newtoniana, Newton ele estabelece um referencial que é chamado de referencial inercial. E esse referencial ele se comporta como uma partícula livre. Então ele não vai estar sujeito a nenhum tipo de força, nenhum tipo de interação, e ele só tem dois estados possíveis, que é o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Então, se você está trabalhando com a dinâmica, você só pode trabalhar com referenciais que ou estejam parados ou que estejam se movendo com velocidade constante e em linha reta, que na verdade é muito semelhante ao referencial que vocês já vêm usando aí na cinemática. Então vocês só poderão usar esse tipo de referencial. Se o referencial já estiver girando ou com aceleração, aí ele não é mais um referencial inercial, então ele não pode ser usado para fazer a descrição da dinâmica. Então o único referencial que podemos usar
na descrição da dinâmica newtoniana, é o referencial inercial. Bom, tendo isso em mente, agora vamos lá tratar de alguns exemplos, né, para a gente poder identificar a inércia, né, como é que ela está presente no nosso dia a dia. É muito importante a gente fazer isso para poder, né, entender essa tal aí, como é que ela está presente nas coisas que a gente vivencia. E um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é no ônibus, né? Só relembrando para vocês que, como eu já disse, a inércia ela pode ser entendida como uma propriedade que o corpo tem de resistir ao movimento. E vocês vão perceber, né, através dos estudos e de leituras posteriores, que quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a inércia, mais difícil vai ser de alterar o seu movimento, ou de pô-lo em movimento, ou de parar o seu movimento. E, bom, voltando para o exemplo do ônibus, a gente pode perceber a inércia, por exemplo, quando você está em pé no ônibus e o ônibus dá aquela arrancada brusca. Então, quando o ônibus começa a andar, o seu corpo ele tende a resistir ao movimento do ônibus e tende a ficar onde ele estava. Então, é por isso que quando o ônibus começa a andar, você sente que tem alguma coisa te puxando para trás, parece que tem uma força e você tem de segurar naquele corrimão para poder não cair. Mas na verdade é só o seu corpo resistindo ao movimento do ônibus. E a mesma coisa acontece, por exemplo, quando o ônibus ele já está andando e ele freia bruscamente. Às vezes o motorista é meio descompassado, né? E dá aquela freada brusca, aí todo mundo já estava com a mesma velocidade que o ônibus estava e o ônibus subitamente para daquela freada. Então, o que acontece pela experiência, vocês podem constatar, né? Acho que muitos de vocês já vivenciaram isso. Vocês são projetados para frente, ou seja, o corpo de vocês entrou em movimento, porque o ônibus estava em movimento, e como o ônibus parou abruptamente, o seu corpo ele tendeu a continuar no movimento, né? Porque quem freou foi o ônibus e não o seu corpo, então ele tendeu a ficar em movimento, e mais uma vez você segura naquele corrimão que fica preso no teto, para poder se segurar, faz bastante força, senão você acaba caindo por cima dos outros. Então esse é um exemplo de ver a inércia, né, em sua completude, né, quando a gente está andando de ônibus. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês, que eu acho que a maioria já pode ter vivenciado, é quando você está passeando de carro, né, e daí o motorista ele entra em uma curva. Quando ele entra em uma curva, pela inércia, né, o corpo ele tende a permanecer ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então o movimento curvo ele não é um movimento, vamos dizer assim, natural dos corpos. Então quando você faz a curva, você projeta a roda para entrar numa curva. Só que você pode perceber que quando o carro entra na curva, parece que você é jogado para fora, né? O carro está virando para um lado e você está sendo jogado para o outro. O que acontece é que o carro ele estava em linha reta e você também estava se movendo em linha reta com a mesma velocidade que o carro. Mas quando ele começa a fazer esse movimento curvo, o seu corpo ainda tende a ficar em linha reta. Então o carro vira e você tende a continuar indo reto. Aí parece que você está sendo jogado para fora. E isso é explicado pela inércia também. Então existem esses exemplos que eles podem ser percebidos onde a inércia está presente no nosso dia a dia, né? Há muitos outros exemplos, por exemplo, em acidentes de carro, o cinto de segurança ele serve justamente para isso. Você está com um carro em uma determinada velocidade e às vezes, infelizmente, acontece fatalidade, né? Que você precisa frear abruptamente. Então, se você não tem um cinto de segurança para lhe segurar no carro, pela inércia, o seu corpo vai continuar se movendo, porque o carro ele freia com os freios, mas o seu corpo não tem um freio, ele está lá dentro do carro com a mesma velocidade, porque o carro está empurrando o seu corpo junto, né, com aquela velocidade dele, mas quando ele para, se não tiver o cinto, você é projetado para frente, como Lucas trouxe naquele GIF, né, no vídeo de introdução. Então a inércia ela está bem presente no nosso dia a dia, até em coisas mais simples, por exemplo, quando você vai empurrar algo pesado, você percebe a resistência que aquele corpo tem de se mover. Então a inércia ela está presente em todas essas situações. Fala galera, tudo bem? Galera, Lucas Mercedes na voz aqui mais uma vez e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da primeira lei de Newton e sua relação com o movimento retilíneo e uniforme, o MRU. Anteriormente, o Vitor Genésio ele falou dos aspectos históricos do desenvolvimento da dinâmica newtoniana,
do desenvolvimento da mecânica clássica, definiu a primeira lei de Newton, definiu a lei da inércia, definiu também os sistemas de referenciais e definiu o sistema de referencial inercial. Como ele mesmo falou, nós só podemos fazer análise do movimento de partículas a partir de um sistema de referencial inercial, se nós estivermos tratando do movimento dessa partícula a partir de uma concepção newtoniana, a partir de da concepção de Newton. Então guardem isso, guardem que nós precisamos definir o nosso sistema antes de fazer qualquer análise do movimento de alguma partícula. Beleza? Então vamos continuar o nosso estudo da sequência. Relembrando, se uma partícula é deixada sozinha e não é perturbada, ela continua a se mover com uma velocidade constante em uma linha reta se originalmente ela estava se movendo assim, ou continua parada se ela estava parada. Galera, o que é isso aí? Este é o enunciado da primeira lei de Newton escrito de uma maneira diferente. O que é uma partícula deixada sozinha e não perturbada? Uma partícula livre, uma partícula isenta da ação de forças, ou que o somatório das forças que atuam sobre a partícula é zero, somatório nulo, força resultante nula. Então significa essa partícula o quê? É uma partícula livre. A gente pode afirmar que ela se move com uma velocidade constante e em linha reta, se originalmente ela estava se movendo dessa maneira. Se ela estivesse parada, ela continuaria parada e vai manter esse seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força seja aplicada sobre ela. Tudo bem? Vamos sair aqui da nossa apresentação e ver um exemplozinho aqui, bacana, tudo bem? Esse programa aqui é chamado de FET Colorado. Ele é disponível, ele é gratuito. Existem várias simulações de física, de química, de biologia, de ciências da Terra. E vocês podem utilizar se vocês tiverem a disponibilidade e tiverem vontade. Observem o nosso sistema aqui. Aqui é o Sol e aqui é a Terra. E eu vou soltar. Observe que o movimento da Terra, que é descrito aqui por essa curva, ele é um movimento curvo. A Terra não se move ao redor do Sol em uma linha reta, se move em uma linha curva. E nós vimos pela primeira lei de Newton que uma partícula livre, ela se move com velocidade constante e em linha reta. Então, considerando a Terra como uma partícula, ou seja, que toda a massa dela esteja concentrada em um único ponto, o que a gente pode deduzir disso aqui? A gente pode deduzir que a Terra, considerando ela uma partícula, ela não é uma partícula livre. Por quê? Porque o movimento dela está em linha reta. Então, significa dizer que existe interação dessa partícula, que nesse caso é a Terra, com outra partícula, que nesse caso é o Sol. E essa interação entre Terra e Sol a gente chama de força da gravidade. Olha essa setinha em azul aqui, significa a força de interação gravitacional entre a Terra e o Sol. Vamos supor que a gente pudesse, entre aspas, desligar a gravidade, desligar a interação entre o Sol e a Terra para ver o que é que poderia acontecer. Aqui eu tenho a opção de botar com gravidade ou sem gravidade. Eu vou tirar a gravidade. Observe o que acontece. A Terra, ela sai e começa a viajar indefinidamente pelo espaço em uma linha reta. Por quê? Porque eu desliguei a interação da Terra com o Sol, eu desliguei a gravidade. Então a Terra, ela vai agora percorrer uma linha reta indefinidamente. Por quê? Porque agora ela se tornou uma partícula livre e passa a obedecer à primeira lei de Newton, passa a se mover com velocidade constante. Observe que se eu voltar agora aqui com gravidade, ela já volta a descrever um movimento curvo. Mas se eu desligar a gravidade, eu vou retardar aqui o movimento
para a gente poder analisar. Se eu desligar a gravidade, ela começa a se mover com velocidade constante e em linha reta. Olha a setinha da velocidade aqui, se movendo em linha reta. Percebeu? Uma coisa mais interessante aqui ainda que a gente pode analisar. Vamos supor agora o sistema composto por Terra, Lua e Sol. Observe que o movimento, vou botar normal aqui, o movimento da Terra em relação ao Sol, delimitado aqui por essa curva em cinza, é uma circunferência. Praticamente uma circunferência. Na vida real a gente sabe que não é uma circunferência perfeita, é uma curva muito particular que nós chamamos de elipse, mas isso não vem ao caso. Mas é uma circunferência. E o movimento da Lua, que deve limitado por essa curva rosa, em relação ao Sol, é um movimento parecendo umas curvas, né? Como se estivesse formando uma flor, movimentos ondulatórios. Por quê? Porque quando nós começamos a analisar o movimento dessas duas partículas, a Lua e a Terra, nós definimos o nosso sistema de referencial inicial no Sol. A gente fixou o Sol, ou seja, o Sol ele está em repouso para nós. Nós fixamos ele de maneira que nós tratamos o Sol como um sistema de referência inercial. E observe que coisa interessante vai acontecer quando eu agora analiso o movimento da Lua em relação à Terra. Olha o que acontece. Em relação à Terra, a Lua se move de acordo com uma circunferência. Por quê? Porque agora o meu sistema de referencial inicial é a Terra. Mas se eu volto novamente para o sistema composto por Terra, Lua e Sol, o movimento da Lua em relação ao Sol é esse movimento aqui, ó, traçado por essa setinha rosa. Percebeu? Por isso que é muito importante a gente definir o sistema de referência, né? A gente definir o sistema de referencial inercial. Qual o sistema de referência nós estamos analisando o movimento da partícula? Observe, novamente eu vou desligar a gravidade e olha o que vai acontecer, a força de interação gravitacional. Os corpos passam a se mover com velocidade constante. Olha a Lua parando de orbitar a Terra e olha o Sol parando de orbitar, olha a Terra parando de orbitar o Sol aqui e se movendo indefinidamente pelo espaço. Percebeu? Que coisa interessante, né? Então vamos voltar para os nossos slides, galera. Vamos voltar para o nosso estudo da lei de Newton e da primeira lei de Newton e da sua relação com o movimento retilíneo uniforme. Beleza? Vamos lá. E aí? Mas afinal, o que é velocidade? O que caracteriza a velocidade? Como a física define velocidade? A gente está aí falando o tempo todo de velocidade. Velocidade de um corpo, velocidade de uma partícula livre, velocidade constante. Mas o que é velocidade? Olha lá. Velocidade é a taxa de variação da posição de uma partícula num dado, olha em vermelho, referencial em relação ao tempo. Olha galera, isso aqui é muito importante. Olha o referencial, ó. A velocidade de uma partícula em um certo referencial pode ser diferente da velocidade dessa mesma partícula em um outro referencial. A gente viu o exemplo. O movimento da Lua em relação à Terra é uma coisa, o movimento da Lua em relação ao Sol é outra coisa. Então a gente precisa definir o nosso sistema de referência antes de fazer qualquer análise de qualquer partícula. Tudo bem? Guardem isso, por favor. Então, matematicamente, nós temos o seguinte, e aí não tem jeito. A linguagem da física é a matemática. A gente precisa da matemática para descrever o movimento das partículas. A gente prioriza os aspectos linguísticos e terceiriza mais um pouco essa linguagem matemática, mas não tem jeito. A gente precisa falar um pouco dessas continhas básicas. Tudo bem? Então aí, VM, o que é VM? Velocidade média. E por que não velocidade, Lucas? Porque velocidade trataria de velocidade instantânea, ou seja, a velocidade em todo instante de tempo. E aí nós teríamos que implementar métodos de cálculo desenvolvido por Newton, que foi citado pelo Genésio inicialmente, mas aí complicaria nossas contas. E para nosso nível de estudo aqui, a velocidade média ela é muito suficiente. Tudo bem? Então, velocidade média, VM, é o que? Δs sobre ΔT. O que é ΔS, Lucas? Variação da posição da partícula. S vem do inglês, space, espaço. E ΔT, variação do tempo. Essa letra grega aqui, delta,
A gente usa ela muito na física para simbolizar variação. Toda vez que você vê um delta, está significando a variação de alguma coisa, de alguma grandeza. Delta S, variação da posição. Delta Tzinho, variação do tempo. Delta T grande, variação da temperatura e assim sucessivamente. Beleza? Então, delta S sobre delta T, ou seja, é a variação da posição da partícula, delta S, num dado referencial em relação ao tempo, delta T. Então, delta S sobre delta T é igual a S menos S0 sobre T menos T0. O que é S? S é a posição final da partícula e S0 é a posição inicial da partícula, assim como T é o tempo final, é o momento que você desligou o cronômetro, e T0 é o momento inicial, o momento que você disparou o cronômetro. Ou seja, quando você disparou o cronômetro, você diz, ó, eu comecei a analisar o movimento da minha partícula num tempo T0, num tempo inicial, e a posição inicial da partícula era S0, a posição inicial. Aí eu desliguei o cronômetro em T, num tempo T, e a posição da partícula era S, é a posição final. E aí eu subtraio essas grandezas. Posição final menos posição inicial divido pelo tempo final menos o tempo inicial. Geralmente a gente toma o tempo inicial como zero e fica só S menos S0 sobre T. Beleza? Então vamos continuar. Olha aqui, velocidade média, só repetindo, é S menos S0 sobre T menos T0. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Multiplica cruzado e multiplica cruzado. Toda vez que uma grandeza ela não tem nada dividindo aqui, significa que ela está dividindo por 1. Por quê? Porque qualquer coisa dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então aqui embaixo tem 1. Então fica S menos S0 multiplicado por 1. Está subentendido que aqui tem 1, então fica S menos S0. Multipliquei cruzado. Vm vezes T menos T0. Vm T menos T0 multiplicado. Assumi T0 como zero, ou seja, no momento que eu disparei o cronômetro foi o tempo 0 segundos. Então, isso aqui some, é zero, vai ficar só Vm vezes T. Isso aqui está subtraindo desse lado da equação, do lado esquerdo da equação, eu jogo para o lado direito da equação, troquei de membro, vai acontecer o quê? Vou trocar de sinal, vou trocar de operação. Então vai ficar S é igual a S0 mais VMT. E essa é a equação horária da posição no movimento retilíneo e uniforme. S de T é S0 mais Vm vezes T. Geralmente nos livros você vai encontrar só V aqui. E não tem nenhuma alterância de definição física. Você não perde nada aqui em conceito físico. É só uma questão de notação mesmo, de colocar a velocidade média ou velocidade. Tudo bem? Então, S de T é S0 mais Vm vezes T. E essa é a equação horária da posição no movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Vamos ver mais uma aplicaçãozinha assim, um exemplo. Então, observe. Tem esse carrozinho aqui e aqui tem um gráfico da posição com relação ao tempo. E aí eu vou soltar, vou pedir para o carro se deslocar. E aí o carro está se deslocando em velocidade constante. Olha a velocidade aqui, 54 km por hora, que dá 15 metros por segundo. E olha o gráfico como fica. É um gráfico que tem uma linha reta. Percebeu? É uma linha reta. O gráfico da posição com relação ao tempo de uma partícula. Ou seja, a gente considerou que o carro possui toda a sua massa concentrada em um único ponto, então a sua velocidade, toda a sua massa está concentrada num único ponto, então ele é uma partícula. Olha aqui, troquei de carro, mas esse carro ele está com uma velocidade diferente, mas agora já é outra partícula, mas ele ainda está com velocidade constante, de 72 km por hora, que dá o quê? 20 metros por segundo. Então você tem outra linha reta, aqui já é o movimento de outra partícula. Mas o que é interessante, o que é que a gente tem que ressaltar aqui, é que o gráfico da posição de uma partícula em movimento retilíneo uniforme com relação ao tempo é uma linha reta. Toda vez que você tiver um gráfico, guardem isso, por favor, aprendam. Toda vez que você tiver um gráfico da posição S com relação ao tempo T, e esse gráfico for uma linha reta, você pode ter certeza que isso se trata de um movimento retilíneo e uniforme, ou seja, a velocidade da partícula é constante.
Então nós chegamos num ponto crucial da nossa aula, que é a relação intrínseca, existente entre o movimento retilíneo e uniforme e a lei da inércia, a primeira lei de Newton. O que a gente sabe? Se uma partícula ela é livre, se uma partícula ela se move com velocidade constante, então ela se move em linha reta, então significa que ela está obedecendo à primeira lei de Newton. Então toda vez que um corpo estiver desenvolvendo um movimento retilíneo e uniforme, significa que esse corpo, essa partícula, melhor dizendo, ele é uma partícula livre, ele está obedecendo à primeira lei de Newton. Beleza? Tranquilo? Então, muito obrigado, show, valeu! Galera, como nós falamos na apresentação do nosso projeto, toda vez que nós terminarmos uma aula, nós vamos procurar desenvolver um aparato, um roteiro experimental, para que a gente possa evidenciar aquilo que foi falado em sala de aula de maneira prática, beleza? E como nessa aula nós falamos sobre a lei da inércia, a primeira lei de Newton, então obviamente nós vamos procurar desenvolver um aparato experimental, um experimento que tente evidenciar a primeira lei de Newton, tranquilo? E aí os materiais eles são bastante simples, uma moeda, um pedaço de papel cartão ou uma cartolina e um copo, beleza? E vocês vão armar esse experimento da seguinte maneira, se vocês quiserem tiver a disponibilidade. Posicione o copo em uma superfície plana, com a abertura voltada para cima. Pegue esse pedaço de papel cartão e coloque sob o copo e posicione a moeda acima do papel cartão, com a moeda entre a abertura do copo, beleza? E aí você segura firmemente o copo e puxa a cartolina. Observe, vamos pensar um pouco. Se eu comuniquei uma força no papel cartão e o papel cartão e a moeda estava sobre o papel cartão, melhor dizendo, então a moeda deveria sair também voando e junto acompanhar o movimento da cartolina. Mas ao invés disso, a moeda caiu dentro do copo. Então, por que isso acontece? Como isso é explicado? E quem é que vai responder isso? Vocês. Até a próxima.